E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, eu quero trazer hoje para vocês aqui um debate interessante a partir da leitura desse livro aqui, Medicamentos Mortais e Crime Organizado: Como a indústria farmacêutica corrompeu a assistência médica. O autor é Peter Gott. Peter Gott, vamos ao currículo de Peter Gott? Peter Gott, nascido em 1949, é um médico dinamarquês. Ele também é farmacêutico e pesquisador, ex-líder do Nordic Cochrane Center em Copenhague, na Dinamarca. Ele é cofundador da Cochrane Collaboration. Ele é cofundador da Cochrane, que é uma instituição muito importante, devotada a revisões sistemáticas na área de medicamentos, principalmente meta-análise. O que fazem essas revisões sistemáticas, essas meta-análises? Elas avaliam a eficácia de tratamentos e de medicamentos. Então vamos à leitura desse trecho interessante do livro de Peter Gott sobre benzodiazepínicos e antidepressivos e ISRS. Na década de 60, os médicos acreditavam que os benzodiazepínicos eram inofensivos e os prescreviam para quase tudo. No auge de seu uso, as vendas correspondiam a um uso de cerca de 10% da população dinamarquesa, o que é extraordinário, pois o efeito desaparece depois de algumas semanas devido ao desenvolvimento de tolerância e porque os medicamentos criam alta dependência e geram muitos danos. Os ensaios são enviesados, mas quando usados como soníferos, antes que a tolerância comece, ainda funcionam. O aumento no tempo de sono é de 15 minutos em pessoas mais velhas com insônia, enquanto os eventos cognitivos adversos são 5 vezes mais comuns, eventos psicomotores adversos são 3 vezes mais comuns e fadiga diurna 4 vezes mais comum. Pacientes que ingerem esses medicamentos também têm um risco mais elevado de quedas e de acidentes com veículos motorizados, sendo que um estudo encontrou que o uso de benzodiazepínicos aumentou o risco de demência em cerca de 50%. Por que uma pessoa idosa toma um medicamento tão perigoso em vez de ler um livro até adormecer naturalmente? As empresas negaram durante décadas que os benzodiazepínicos causem dependência e saíram impunes disso. Embora a dependência séria fosse documentada já em 1961, não foi aceita em geral até mais de 20 anos depois. Em 1980, o regulador de medicamentos do Reino Unido concluiu, com base em relatórios de eventos adversos submetidos à agência, que apenas 28 pessoas ficaram dependentes de benzodiazepínicos entre 1960 e 1977. Sabemos atualmente ser mais provável que o número verdadeiro tenha sido em torno de 500 mil ou 20 mil vezes mais. Considerando que médicos e reguladores recusam-se a aprender com a história, fiquei feliz em financiar um estudante de doutorado que queria realizar a pesquisa, e era uma pesquisa sobre o estudo de benzodiazepínicos e por que a história estava se repetindo. Benzodiazepínicos e antidepressivos e SRS, que são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Descobrimos que a definição de dependência de substância mudou do DSM-3 para a revisão do DSM-3R, que saiu em 1987, de modo que os critérios para dependência foram limitados, de modo que deveriam incluir também manifestações comportamentais, fisiológicas e cognitivas. Essa mudança substancial ocorreu após o reconhecimento da dependência de benzodiazepínicos e, muito convenientemente, logo antes que os ESRS fossem introduzidos no mercado em 1988. Era uma cortina de fumaça que servia para desviar a atenção do fato de que os ISRS também causam dependência. Descobrimos que os sintomas de interrupção eram descritos com termos similares para benzodiazepínicos e esses tipos de antidepressivos, e eram muito semelhantes para 37 de 42 sintomas identificados, descritos como reações de abstinência para esse tipo de antidepressivo. É totalmente irracional chamar de semelhantes a dependência de benzodiazepínicos e as reações de abstinência de ISRS. E para os pacientes é apenas o mesmo. É muito difícil para eles pararem com um ou outro tipo de medicamento.
Outra semelhança com os benzodiazepínicos é que demoraram muitos anos para que as agências de medicamentos advertissem sobre os medicamentos depois que tinham a informação. O regulador britânico deturpou os dados quando descreveu a reação de abstinência após o uso desse tipo de medicamento, sendo tratado como rara e suave em geral. Uma análise dos eventos adversos relatados por pesquisadores independentes mostrou que as reações tinham sido classificadas como moderadas em 60% dos casos e como severas em 20% pelo mesmo regulador britânico, que anunciou ao público que eram suaves. Também descobriram que tentativas de suicídio muitas vezes tinham sido codificadas pelas empresas como superdosagem não acidental, da mesma forma que ocorreu na década de 1960 com os benzodiazepínicos. As empresas, ajudadas por seus líderes de opinião, psiquiatras, contratados e reguladores de medicamentos, sofrendo de cegueira autoinfligida, viciaram muitos milhões de pacientes em medicamentos de forma que a maioria deles não precisava. E quando as pessoas sofriam com a abstinência, fosse de benzodiazepínicos ou desse tipo de antidepressivo, as táticas da empresa eram exatamente as mesmas. Culpe a doença, não os comprimidos. As empresas negaram ferozmente que seus antidepressivos poderiam levar à dependência, mesmo que tivessem mostrado em seus próprios estudos inéditos no começo que também os voluntários saudáveis tornaram-se dependentes depois de algumas semanas com o medicamento. É verdadeiramente surpreendente que as empresas tenham tido tanto sucesso com seus engodos e é chocante que os psiquiatras acreditem nelas. Esse tipo de antidepressivo reduz o número de receptores de serotonina no cérebro. Então, quando um medicamento é removido de modo abrupto, os pacientes se sentirão mal, exatamente como um alcoolista ou um tabagista se sentirá terrível se não tiver mais o álcool ou cigarros ao redor. Assim, independentemente dos sintomas, não podem ser interpretados com o significado de que o paciente ainda está deprimido e precisando do medicamento. O pior argumento que escutei é que os pacientes não estão dependentes porque não anseiam por doses mais elevadas. Se isso fosse verdadeiro, os tabagistas não são dependentes de nicotina porque não aumentam seu consumo de cigarros. É inacreditável o absurdo que professores de psiquiatria me disseram para manter o nível de auto-mentira em sua especialidade. Então é isso, pessoal. Por hoje é isso. Obrigado. Espero que tenham gostado. Um abraço.